Olá pessoal, professora Ana Carla de volta. Nossa aula hoje é sobre o tema atos administrativos. Hoje nós vamos estudar como que a administração pública se manifesta conosco, né? A gente já sabe que o móvel é a lei, existe uma determinação legal e que a administração deve prestar os seus serviços e agir, né, em atendimento às atividades que ele precisa prestar ao cidadão. Como é que ele faz isso? Ele faz isso através de atos administrativos. De onde decorrem esses atos administrativos? Decorrem da chamada função administrativa. A função administrativa, ela se manifesta por meio da emissão de atos materiais de manifestação do Estado. Então, esses atos administrativos são exatamente esses atos materiais. Existe um conceito no direito civil dos chamados atos jurídicos, né? O que são atos jurídicos? São as manifestações de vontade das pessoas físicas ou jurídicas com o objetivo de produzir efeito de direito. Então, na hora em que eu vou ao cartório, na frente lá do tabelião, e eu digo que eu aceito em casamento fulano ou ciclana, eu estou praticando um ato jurídico. A partir daquele momento que eu estou manifestando a minha vontade, eu estou criando uma relação jurídica com aquela pessoa e eu quero que tenha efeitos jurídicos, efeito de direito. Se eu vou e tomo um sorvete na sorveteria, né? Tava com vontade de tomar um sorvete, eu vou tomar um sorvete na sorveteria. Isso é um ato que eu pratiquei? É uma manifestação de vontade minha de tomar sorvete? Mas ele gera relações jurídicas? Não. Mas o fato de eu pagar no caixa da sorveteria e pedir um sorvete gerou ali uma manifestação de vontade que gerou o objetivo de produzir o efeito jurídico, que é receber um sorvete dentro da todas as especificações sanitárias, além de saboroso e com as minhas prerrogativas de consumidor. Então, não é qualquer ato que a gente chama de ato jurídico. E o que é o ato administrativo? É um ato jurídico especialíssimo voltado à ideia de administração pública, tá? Esses atos administrativos, eles abarcam os atos de direito público e de direito privado, que a gente já estudou, emitido por órgãos da administração pública. A ideia é que ali a gente está fazendo uma relação jurídica entre Estado e terceiro. Esse terceiro pode ser uma pessoa física ou jurídica. O que é que são fatos jurídicos? Do mesmo jeito que no direito civil a gente fala de atos jurídicos, a gente também fala de fatos jurídicos. Fatos jurídicos são acontecimentos naturais, né, que não dependem da vontade humana, são acontecimentos naturais que geram consequência no mundo jurídico. Enquanto os atos jurídicos são decorrentes da vontade humana, os fatos jurídicos são decorrentes de efeitos da natureza. Então, por exemplo, caiu um raio num descampado. É um fato. Caiu um raio no descampado que matou alguém e abriu-se o processo sucessório. É um fato jurídico. Entendem a diferença? E o fato administrativo? O fato administrativo é aquele em que há um acontecimento que traga consequências jurídicas para a administração pública. A morte de alguém é um fato administrativo? Essa pessoa que morreu, né? Ela, por exemplo, parou de receber aposentadoria, pode ser um fato jurídico administrativo. Parou de receber aposentadoria do INSS ou gerou o dever de pagamento da pensão para o viúvo ou para a viúva. Isso são atos administrativos. Um ato administrativo é um ato típico da administração, né? É aquele pelo qual se distingue do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Os atos do Poder Legislativo são de um tipo, os do Poder Judiciário são de outro tipo, porque refletem as suas funções. O ato administrativo também tem uma característica própria. Então, é uma espécie do gênero ato jurídico, né, que está lá nas regras de direito privado, só que é um ato jurídico regido pelo direito público. Então, deve preservar a supremacia e a indisponibilidade do interesse público que a gente já vinha falando. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o ato administrativo é uma declaração do Estado ou de quem lhe faça às vezes, pode ser um concessionário de serviço público, por exemplo, que no exercício dessas prerrogativas públicas manifesta-se mediante providências jurídicas. E essas providências jurídicas, elas são sempre complementares a alguma previsão legal.
para dar cumprimento à lei. E aí ela vai se sujeitar ao controle da legitimidade por um órgão jurisdicional ou pela própria administração pública. Quais são os requisitos, né, e as condições necessárias para esses atos administrativos, né? A gente tem lá a Lei de Ação Popular, que é a Lei 4717 de 65, lá no seu parágrafo 2º, ela fala sobre essas condições necessárias para a validade de um ato administrativo, que é a incompetência ou competência, né, o seu contrário, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, né, o objeto tem de ser lícito, a inexistência dos motivos, então tem de ter o motivo dentro daquilo que a legislação espera e prevê, ou o desvio de finalidade do ato administrativo. A gente já viu que desvio de finalidade gera inclusive abuso, né, de poder, que é um ilícito previsto lá na legislação. A literatura jurídica também fala de requisitos subjetivos, requisitos objetivos e requisitos formais de validade de um ato administrativo. Os subjetivos têm a ver com a questão do órgão competente ou do agente competente para emitir aquele ato. Os requisitos objetivos têm a ver com os pressupostos de fato, a finalidade, a causa, o motivo, a declaração, o conteúdo, o objeto e o fato em si. E os requisitos formais, procedimento administrativo e forma do ato administrativo. Então, dentro desses requisitos, a gente tem a questão da competência ou incompetência, né? É o dever ou poder outorgado àquele agente público que pratica o ato para exercer este ato. Se ele não é uma pessoa que foi investido pela lei para a execução daquele ato, ele não pode fazer. Então, o que é essa competência? É uma reunião de autorizações para o exercício de uma atividade. Veja bem, vou dar para vocês o meu exemplo. Eu sou formada em Direito, sou uma advogada, contratada pela Universidade de São Paulo para ser uma professora. Eu sou docente da Universidade de São Paulo. Eu posso, sem estar investida no cargo de procuradora dessa instituição, atuar como advogada, né, fazer as atividades de um advogado, embora eu tenha formação? Não, porque o meu cargo não está revestido da competência para atuar dessa forma. Da mesma forma, um servidor que foi contratado para uma outra função não pode exercer a função de docente, porque ele não está investido da competência para a prática daqueles atos. Entende? Isso vale para qualquer área da administração pública. Além do agente ser competente, o órgão também tem que ser competente para o exercício daquela atividade, né? O servidor e o agente devem ter a competência, que é a competência quanto à pessoa, e o órgão deve ter a competência, que é a competência quanto ao órgão. Pode haver vícios de forma para a configuração de um ato administrativo, né? A gente costuma dizer que os atos administrativos, eles requerem um procedimento administrativo. O que é esse procedimento? É o caminho a se seguir. São as causas necessárias para a produção dos atos administrativos. Tem atos administrativos que são menos formais, né? Que eles se executam ali, às vezes até falando, um agir, um falar. Tem atos administrativos que requer formalidade. Então, quando requer formalidade, né, aí a gente está diante de uma situação de mais cuidado, porque a ausência da formalidade pode gerar a invalidade do ato, né? Geralmente, quando a gente fala em forma e formalidade, ela está escrita, ela está prevista de forma expressa, mas a gente não pode esquecer que atos administrativos também se praticam por gestos ou por fala. Vou dar um exemplo: você está na rua, de repente você comete uma infração de trânsito, o agente de trânsito vai lá, apita e manda você parar para te aplicar uma multa. Aquilo é um ato administrativo. Só que é um ato administrativo, primeiro feito por um gesto, né, por um sinal te mandando parar, e depois ele dizendo: olha, você incorreu no artigo tal do Código de Trânsito e por isso você será multado. Aí você está com um ato formal. Mas os próximos passos desse ato administrativo, né, você tem direito a recorrer, eles são formais. Existe um procedimento, prazo para recurso, local para recurso, forma do recurso. Aí você está diante de uma formalidade, ok? Então, quando a gente fala em formalidade, a gente tem que ficar atento se a lei pré-estabeleceu uma forma. E aí ela precisa ser
atendida. Além disso, a gente tem um outro vício que é a chamada ilegalidade do objeto, o chamado objeto lícito ou objeto ilícito, né? Todo ato, para que ele possa ter, né, a sua perfeição, a sua continuidade, o objeto precisa ser lícito. O conteúdo é o que o ato afirma ou declara, né? É o conteúdo, o objeto, ele tem de ser lícito. Outra possibilidade de invalidade do ato, né, que não atender os requisitos do ato, de validade do ato, é a inexistência dos motivos, ou motivo de fato, e os pressupostos de fato. O que é isso? O fato é o que determina o ato. Então, esse fato deve ser plenamente justificado por meio da motivação. Eu, por exemplo, tenho uma casa muito antiga que tem ali um papel histórico na minha cidade ou na minha região. Se o agente público resolve tombar aquele bem como algo importante, histórico e relevante para a história daquela cidade, ele precisa motivar para vincular essa motivação ao fato relevante, né? Então, se eu tombo porque tem valor histórico e depois eu descubro que era tudo uma farsa, que não tinha valor histórico nenhum, o tombamento perdeu o sentido, porque a motivação se condiciona ao fato que levou ao tombamento. A teoria dos motivos determinantes, né, tem a ver com os motivos alegados à prática do ato administrativo. E esses motivos ficam vinculados ao ato administrativo. Cai o motivo, cai o ato, ok? Que é a chamada teoria dos motivos determinantes. O motivo, então, será o fato. E o que é a motivação? A gente tem de diferenciar motivo de motivação. Motivo é o fato. E o que é motivação? É a justificativa escrita para uma tal ou qual formalidade ou para uma tal ou qual aplicação de uma lei, né? Qual foi o motivo no meu exemplo do trânsito? Eu passei no farol vermelho. Esse é o motivo. Este é o fato. Qual que é a motivação? Artigo XYZ do Código de Trânsito, que diz que quem passar no farol vermelho levará uma multa de tanto e tantos pontos, né? Aí é a motivação. E o que é a forma? A gente não pode confundir motivo com motivação e como forma. A forma é o pressuposto do ato, tá? A forma é o pressuposto. Qual que foi a forma que adquiriu esse ato administrativo que eu falei, eu lá passando o farol? A forma do ato é a expedição de uma multa. Esta é a forma. Qual foi a motivação? Infração do artigo X do Código de Trânsito. Qual foi o motivo? Eu passei o farol vermelho. São três coisas que se diferenciam, né? O desvio de finalidade é uma outra possibilidade da gente fugir aí ao que seria o esperado dentro de um ato administrativo válido. O desvio de finalidade quer dizer o seguinte: a finalidade é a razão jurídica pelo qual um ato foi criado, né? Abstratamente, quando a lei criou aquele ato administrativo, ela tinha lá um norte, ela tinha um porquê, ela tinha uma razão. E todas as vezes que essa norma for colocada em prática, ela tem de ter como fundo essa razão. Entende? Então, o ato ele deve ser praticado de acordo com a finalidade para a qual ele foi criado. Dentro daquela ideia de atingir o objetivo público, o interesse público. Quando há o desvio de finalidade ou desvio de poder, a gente está diante de um vício que atinge o ato administrativo concretamente. E aí a gente está, quando praticou o ato dessa forma, estava desconsiderando a finalidade estabelecida em lei. Então a gente tem aí uma situação de ato ilegal, né, que não atingiu os seus requisitos. A gente também precisa diferenciar o móvel, o que a gente chama de móvel juridicamente, do que a gente chama de finalidade. A finalidade ela é sempre objetiva e ela terá relevância jurídica por ter sido exteriorizada na lei e no próprio ato. Essa é a finalidade. E o móvel, né? É o sentimento, aquele sentimento oculto que está dentro de você. Ele não se exterioriza e ele é subjetivo. Se você não gosta de mim, mas pratica um ato perante mim, em que eu sou a beneficiária ou não, né? Em que eu estou sendo punida, né? Por mais que você não goste de mim, você aplicou simplesmente a finalidade objetiva da lei, você não está diante de desvio de finalidade. Mas muitas vezes o móvel, né? Que é aquele sentimento secreto, subjetivo, que a gente não tem
domínio sobre isso, ele gera desvios de finalidade. Aplicar a norma, uma punição, porque não gosta, mas não efetivamente pelo interesse público, né? Aí a gente estaria diante de uma situação não possível, né? Com desvio claro ou não claro, mas com desvio de finalidade. Outro elemento, então, para a validade do ato é a declaração ou conteúdo. É o que o ato afirma ou declara. O conteúdo, ele é necessário para a existência do ato e deve estar de acordo com o ordenamento jurídico, sempre junto com a finalidade e junto com o que se espera o ordenamento jurídico. Em relação à perfeição, validade ou eficácia do ato, que aí a gente já está falando não das questões que geram a invalidade, né, a imperfeição do ato, mas agora a gente está falando no sentido contrário, da perfeição, da validade e da eficácia. A perfeição, ela se relaciona à própria existência do ato. O ato administrativo só vai ser considerado perfeito, acabado, exaurido, quando ele atende a esse ciclo necessário para sua existência e validade, né? A validade está em completa harmonia com a ordem jurídica em que se baseia. Todos aqueles pressupostos foram cumpridos. Existe uma adequação entre o comando legal e o próprio ato que foi criado. E a eficácia é o ato que está apto à produção de efeitos necessários. Às vezes ele é válido, mas ainda não está eficaz, né? Então, a eficácia é o fato de o ato válido estar apto para a produção daqueles efeitos. Às vezes o ato está esperando um prazo, ele está esperando uma condição para que ele seja eficaz, ok? Quando ele é eficaz, ele juntou tudo, perfeição, validade e eficácia. Eu encerro aqui esse bloco e a gente no próximo bloco vai começar a falar então de eficácia dos atos administrativos. Te espero lá.